OAB se posicionou oficialmente contra a reforma da Previdência que foi enviada pelo Planalto ao Congresso. A reforma é justificada pelo governo Temer como uma das principais medidas para o ajuste das contas públicas. A ordem relaciona vários pontos que considera abusivos, entre eles a necessidade de 49 anos de contribuição para que o trabalhador tenha acesso ao benefício integral. Conversa comigo o advogado Anderson Avelino, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Minas e membro da Frente Nacional em Defesa da Previdência. Bem-vindo, Anderson. Muito obrigado pelo convite, fico muito satisfeito. Anderson, várias regionais vinham se manifestando contra a reforma da Previdência, com críticas à reforma. Só mais recentemente, agora no final de janeiro, né, a OAB Nacional se posicionou. Por que demorou tanto? O que acontece internamente que essa posição demorou a sair? Bem, na verdade, a OAB Nacional, através do Conselho Federal, vinha ocorrendo vários encontros com representantes de todas as seccionais em nível de Brasil também da OAB. E nessas conversas, nós tentamos, das comissões de direito previdenciário de todas as seccionais, convencer a todos os conselheiros federais que realmente havia uma necessidade da OAB Federal posicionar-se a respeito da proposta de emenda à Constituição, chamada PEC 287, porque a sociedade civil vinha cobrando um posicionamento da OAB justamente porque a OAB é a entidade de classe mais bem avaliada perante a sociedade civil. Então, foi daí a necessidade de ter o anúncio nacional, o posicionamento. Sim, não só a partir desse fato, mas também porque o Conselho da OAB Federal e também o presidente entendeu também que vários direitos sociais eles foram suprimidos, podem ser suprimidos por conta dessa proposta de reforma da Previdência Social. O governo, ele alega necessidade de ajuste de contas, como eu falei há pouco, usa sempre o argumento do envelhecimento da população e do aumento de expectativa de vida, né? Esses são argumentos que fundamentam a questão previdenciária. Aponta um déficit crescente, né, que vem acontecendo, segundo as contas que o governo, com base nas contas que o próprio governo federal faz. Como é que a OAB vê essa fundamentação e há críticas sobre elas? Sim. Primeiro, a OAB vê com muita reserva esse suposto déficit da Previdência Social, porque existem dados oficiais do governo federal que foram auditados pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, ou seja, são pessoas do próprio governo federal que auditaram essas contas e nós já analisamos e categoricamente eu posso afirmar para o telespectador que não existe déficit da Previdência Social. É bom que fique bem claro que o sistema de seguridade social no Brasil, nos termos do artigo 194 e 195 da Constituição da República, ele se dá pelo tripé assistência social, previdência social e saúde. E existem 7 fontes de arrecadação tributária para a Seguridade Social. Só que o governo federal ele leva em consideração apenas 2 dessas fontes. Somente aquilo que é pago pelo empregado e aquilo que é pago pelo empregador. Deixa de fora o lucro líquido das empresas, PIS, COFINS, CSLL, o imposto de importação, o concurso de prognóstico, que são jogos também. Então, as fontes de arrecadação da Seguridade Social, quando todas elas são somadas, e aí analisa-se aquilo que foi gasto e aquilo que foi arrecadado, nos últimos 20 anos que tem sido auditadas essas contas, sempre dá positivo, ou seja, sempre superavitária. Anderson, o que explica o governo usar essa conta? Porque se é constitucional que existe uma cesta maior que garante a Seguridade Social do trabalhador, né, que são várias contribuições e não só essas 2, do patrão e do empregado, por que o governo insiste nisso para apontar um déficit? Isso é uma posição, o quê? Uma posição política? É uma escolha
uma orientação econômica, política e econômica? O que é? Bom, antes de mais nada, é bom que se deixe bem claro que as contribuições sociais é uma das maiores fontes de arrecadação do governo federal, em nível de arrecadação tributária da União. Então, entra muito dinheiro, paga-se muita contribuição previdenciária no Brasil. E o governo federal quer pegar parte dessas contribuições e jogar no Caixa Único do Estado, ou seja, pagar outras dívidas ou gastar de outra forma que não necessariamente seja com a Previdência Social e com a Seguridade Social. Vou dar um exemplo. Existe um mecanismo chamado desvinculação de receitas da União, que é editado por medida provisória desde 1994, e em todos os governos essa chamada DRU ela vem sendo mantida. Até então era de 20%. Ou ela seja, foi reeditada recentemente. Reeditada com um aumento de 30%. Ou seja, de tudo que se arrecada dos impostos federais e, entre eles, a contribuição previdenciária, 1/3 gasta-se com o que quiser. Ora, então é um discurso falacioso. Como que a Previdência Social ela é deficitária se o governo federal, além de desvincular 20%, agora desvincula mais 10%, totalizando 30%. São bilhões de reais que são gastos em outras áreas. Então, vamos ver. Mal comparando, a gente pode dizer que é uma situação semelhante à crítica que se fazia à CPMF, quando a CPMF foi criada para bancar exclusivamente a saúde e parte desse dinheiro era desviado para pagamento de outros fins, Sim. pagar outras contas do governo. Se assemelha nesse sentido, só que a contribuição previdenciária são muitos bilhões de reais a mais do que a CPMF. Só para a gente... A CPMF chegava a uma arrecadação aí... Bilionária. Mas é importante também que o telespectador saiba que existem outros mecanismos de arrecadação e que o governo não leva em consideração. Por exemplo, nos últimos anos, menos de 1% da dívida ativa da União sobre contribuições previdenciárias foi arrecadado pelo governo federal. Então o governo está cobrando mal também dos grandes devedores da Previdência Social. Além disso, o governo federal concede a desoneração na folha de pagamento de vários setores da economia em relação à contribuição previdenciária. Dentre elas, muitas das empreiteiras, para construir estádios de Copa do Mundo, para construir Parque Olímpico no Rio de Janeiro, e agora que viu que se gastou demais, está querendo incutir essa conta para a população brasileira. Então, e só para finalizar, é importante dizer também que mais de 70% dos municípios no Brasil, que são mais de 5.000 municípios no Brasil, mais de 5.500 municípios no Brasil, aquilo que se tem de movimentação financeira dentro do município, de benefícios pagos pela Previdência Social e Seguridade Social, que são os benefícios do LOAS, superam o fundo de participação dos municípios, aquilo que eles recebem de fundo de participação dos municípios da União. Mais importante do que o próprio fundo? Sim, então eu estou querendo dizer que a Previdência Social também é uma forma... Em termos de valor mesmo. Sim, de circulação de riqueza nos municípios, em termos de valor. Então, se reduzir ainda mais o valor dos benefícios previdenciários e dificultar o acesso desses benefícios previdenciários, os municípios terão menos dinheiro ainda circulando na economia. Pois essa é uma questão importante. Quem vai sofrer mais com as mudanças que se pretende na reforma? Todo mundo sofre. Seja ele rico, seja ele pobre, seja criança, seja quem está em vias de se aposentar e seja aquele que está distante de se aposentar. E eu explico por quê. Por exemplo, quem já é aposentado e acha que a proposta de reforma da Previdência não vai atingi-lo, tem que ficar alerta, porque uma das propostas da reforma da Previdência é a não possibilidade de acumulação da aposentadoria com a pensão por morte, que são coisas distintas. A pensão por morte decorre da morte do cônjuge ou do companheiro ou da companheira, e a aposentadoria daquilo que foi pago pelo contribuinte ao longo de anos também. Na verdade, foram duas contribuições que aconteceram. Exatamente, totalmente distintas. Um do companheiro, outro da própria pessoa. Claro, e aí eu cito o exemplo de situações que as pessoas já me indagaram no seguinte sentido.
olha, eu já sou pensionista do meu falecido marido, mas eu estou pagando a contribuição previdenciária. Se aprovar a PEC 287 na forma como ela está, eu vou parar de pagar, eu já não vou poder acumular. Então, para que eu vou querer me aposentar, sendo que eu não vou poder acumular a pensão por morte com a aposentadoria? E vários outros fatores, como, por exemplo, a possibilidade de pagamento de pensão em valores menores do que um salário mínimo. Então, na forma de se calcular a pensão, pode ter pensão de pagamento de 300 a 400, 500 reais. Isso é uma coisa inadmissível. Empobrecimento da população. Com certeza, com certeza. Se a gente depende de um mínimo para viver, a metade de um mínimo, né, é quase impossível de se pensar. E além disso, a gente tem que pensar também em outras situações. A instituição de uma idade mínima para se aposentar de homens e mulheres de 65 anos. As mulheres trabalham, em média, 17 horas no lar no Brasil. E isso são dados da Organização Internacional do Trabalho. Enquanto os homens trabalham, em média, 4 horas. Então, a mulher tem uma segunda, uma terceira jornada de trabalho, digo isso dentro do lar, que faz com que ela canse mais, que ela se desgaste mais, além de ela receber menores salários historicamente no Brasil. E os 49 anos? Esse aí é o dado assim, que costuma deixar todo mundo mais de cabelo em pé, né? Exatamente. Ter 49 anos de contribuição para conseguir uma aposentadoria integral. Isso. É uma coisa inimaginável. Porque se institui idade mínima de 65 anos de idade e acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição, acaba, porque todos terão que se aposentar somente por idade, segundo o texto da PEC, para se aposentar com 100% da aposentadoria, terá que contribuir por 49 anos ininterruptos, sem um mês sequer de falta para a Previdência Social. Então, se a gente for fazer uma projeção, o cidadão tem que começar a trabalhar, a pagar a Previdência Social com 16 anos de idade para se aposentar aos 65. E aí vem a pergunta, será que dos 16 aos 65 anos ele vai trabalhar ininterruptamente 49 anos sem ficar nenhum momento desempregado? E além disso, tem outras situações dentro da PEC que me preocupam muito, como, por exemplo, quanto mais o brasileiro viver, mais ele vai demorar a se aposentar. Porque existe um dispositivo que fala que, aumentando a expectativa de sobrevida do brasileiro, aumenta no mesmo sentido a possibilidade, o tempo para se aposentar. São aqueles dados que saem no censo, né? No censo do IBGE. E aí a expectativa do brasileiro cresceu, agora é de 70 anos, eu não sei o quê. Exatamente. E com base nisso vai aumentar. Exatamente, também então pode chegar a 70 anos para se aposentar, 70 anos de idade. E é bom que fique bem claro que o Brasil é um país continental, um país de muitas realidades. Então a expectativa de vida, por exemplo, no Piauí, no Maranhão, é algo em torno de 64 anos de idade. Então, se instituir idade mínima de 65 anos para se aposentar, muitos dos nossos brasileiros lá do Maranhão, do Piauí, né, e de outros estados da federação que tem um PIB menor do que os estados do Sudeste e do Sul, talvez não irão se aposentar. O fato de ter deixado os militares e os bombeiros também, né, de fora dessa mudança, eles estão poupados, né, dessa proposta que o governo pretende aprovar. E se empenha por isso, né? Sim. Isso traz consequências, fica mais difícil ainda para o restante dos brasileiros? Pesa, eu digo, né? Sim, faz diferença? É uma pergunta muito comum que tem sido feita em relação aos militares. Porque quem são os militares? Segundo o artigo 40... é um efetivo enorme, né? Sim, no é um país. efetivo considerado. Segundo o texto do artigo 142 da Constituição e 42, os militares são bombeiros militares e polícias militares dos estados e do Distrito Federal e as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Então, nós temos no Brasil alguns regimes de previdência. O regime geral, que é o INSS, o regime próprio, que é o do servidor público, civil, e o regime dos militares. O regime dos militares é considerado um regime à parte, porque, na verdade, os militares eles não se aposentam, eles são reformados. E aí, eventualmente, eles podem ser reconvocados em situações esporádicas, né, como, por exemplo, de guerra, ou então uma situação de perturbação da ordem do Brasil.
O que justifica, talvez, uma diferenciação na aposentadoria dos militares é que eles não têm alguns benefícios que aqueles trabalhadores da iniciativa privada têm e aqueles trabalhadores, aqueles servidores públicos civis também têm. O servidor público ele tem um horário definido de trabalho, o militar não tem. O servidor público ele tem o direito de greve, o militar não tem. O servidor público e da iniciativa privada, ele tem alguns benefícios que o militar não tem. Ele é deslocado militar pelo Brasil, né, e ele é reconvocado, então ele tem algumas especificidades, além do risco iminente de morte, principalmente para policiais militares e bombeiros militares. Então, talvez aumentar... Tem a pensão também das filhas solteiras. Sim, mas isso é um dispositivo antigo, né, de antes da né? Constituição, complicado, mas é importante que o telespectador saiba que o Tribunal de Contas da União, recentemente, tem enviado notificações para algumas filhas solteiras, não só de militares, mas de outros poderes também, no sentido de, eventualmente, cortar esse benefício, porque elas não estão conseguindo provar dependência econômica. Algum outro ponto que a gente não passou aqui e que é significativo para o trabalho que a OAB pretende fazer de esclarecimento, de discussão sobre Sim, a reforma? A PEC ela é muito complexa. Ela trata sobre servidor público, trabalhador da iniciativa privada, ela acaba com a aposentadoria do professor. Então eu fico imaginando uma professora ou um professor de 65 anos correndo atrás de uma criança de 5 anos de idade. Será que vai ter saúde, né, e paciência? Precisa estar correndo atrás, não, né? Pense bem, na sala de aula, bando de adolescentes. Exatamente, né? Um conflito de gerações. Pode não professor, ser fácil. Exatamente. Então, é importante que, mais uma vez, o telespectador, ele pense sobre a reforma da Previdência, que parece algo um pouco distante, porque é algo a longo prazo, mas da forma como foi apresentada a proposta de reforma da Previdência, é importante que o telespectador cobre do seu deputado federal por Minas Gerais qual é o posicionamento, porque são esses deputados federais, né, por Minas Gerais e pelos outros estados da federação, que estão lá no parlamento e que têm a legitimidade para analisar essa PEC 287 que veio proposta lá do Poder Executivo. Você acredita nessa capacidade de pressão da população, que é assim, de mandar e-mail, de cobrar e tal? Com certeza. Você acredita que isso pode ser mais forte do que a composição dentro do Congresso, a questão de uma base coesa em torno do governo federal e, enfim, os benefícios que essa base pode ter, dando apoio e enfim, aprovando? É delicado, é polêmico, mas ao mesmo tempo há compromissos de uma base com o governo federal. Eu tenho absoluta certeza que os deputados serão sensíveis aos anseios da população. A Ordem dos Advogados do Brasil, não só de Minas Gerais, mas de outros estados também, estão fazendo um trabalho de conversar com todos os deputados federais, ou boa parte deles, independentemente de partido. Essa posição da OAB, é bom que fique bem claro, ela é apartidária, não é em defesa do governo ou contra o governo, ela é em defesa da Previdência Social, e eu tenho certeza que os deputados serão sensíveis nas suas respectivas bases, porque a população não aceita a proposta da reforma da Previdência como ela foi trazida pelo governo federal. Você conversar com a população na rua, existe um sentimento de indignação muito grande. E é bom que fique bem claro que a partir do ano que vem terão novas eleições e a população está cada vez mais politizada e cada vez mais informada dos seus direitos. E a Previdência Social talvez seja um dos direitos sociais mais importantes da população. Porque aqui a gente está trabalhando com pensão por morte e aposentadoria, mas mexe na estrutura do sistema de seguridade social de outros benefícios também. Então, quando a gente eleva para 70 anos um benefício assistencial de uma pessoa portadora de deficiência, eu estou quase impedindo a ela de ter acesso a um benefício assistencial. Então, certamente, os deputados federais, seja por Minas Gerais, seja por outros estados da população, eles serão sensíveis aos anseios da população, porque sabem que serão cobrados por isso. Afinal, a votação em plenário
ela é aberta, ela é pública e a população vai ter ciência se aquele parlamentar está realmente representando os seus interesses. A votação ainda não tem data, mas a gente sabe que existe um empenho muito grande, inclusive do Rodrigo Maia, que é o deputado Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, de atender os interesses do governo Temer e dar celeridade à PEC na Câmara, que é a primeira casa que vai apreciar a matéria, depois vai para o Senado. Agora, a pergunta é, vocês já têm uma agenda pensando em acompanhar esses trabalhos, em acompanhar de perto os deputados, nos estados, junto à população, e que agenda seria essa? Com certeza. Primeiramente, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal, vai apresentar uma contraproposta à reforma da Previdência, como um segundo plano. Ou seja, vai apresentar a todos os deputados umas emendas à proposta de emenda à Constituição. Vai lá na fonte oferecer. Vai lá na fonte oferecer para cada deputado, né, porque realmente é um assunto muito complexo. Primeiro, o papel de conscientizar da importância da não aprovação da reforma da Previdência. E segundo, trazer uma proposta alternativa, caso algumas questões da proposta da Previdência elas venham a ser discutidas e eventualmente aprovadas. Essa semana foi designado o relator, o Carlos Marum, para a proposta, para a comissão, o relator da comissão especial da proposta de emenda à Constituição 287, e várias entidades de classe também, dos promotores, dos juízes, dos professores, a CUT, a Força Sindical, de todas as entidades de classe no Brasil, independentemente, mais uma vez eu friso, da coloração partidária e da classe social, estão apresentando propostas de emenda à proposta de emenda à Constituição. Ou seja, algumas alternativas para que não fique, né, da forma como está, que realmente é quase impossível se aposentar da forma como o governo federal pretende. E, eventualmente, a OAB, obviamente, não descarta a possibilidade de ter algum manejo jurídico para ajuizar algum tipo de ação perante o Supremo Tribunal Federal, em vista da defesa da Previdência Social. Isso tem que andar a carruagem para ver se há necessidade e quando e como seria isso. Com certeza. A intenção do governo federal é que isso seja aprovado quanto antes, o mais rápido possível, e a intenção da OAB é justamente que abra-se ao debate, que abra-se democraticamente o debate, porque é um tema muito importante para ser, né, discutido em tão pouco tempo, e é uma situação que vai atingir a todos os brasileiros. Ok, Anderson, muitíssimo obrigado por vir ao Mundo Político tratar de um assunto muito importante, que nós voltaremos a ele diversas vezes esse ano, enquanto essa matéria, enquanto essa proposta estiver tramitando no Congresso Nacional. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Eu conversei com o advogado Anderson Avelino, que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, Seção Minas Gerais, e membro da Frente Nacional em Defesa da Previdência. O nosso assunto aqui, a reforma previdenciária, que foi enviada pelo governo Temer, pelo presidente Michel Temer, para o Congresso Nacional, já está na Câmara dos Deputados, já tem comissão especial e relatores escolhidos, definidos, para começar os trabalhos de exame dessa proposta. Então, como o Anderson acabou de dizer, há um forte interesse do governo em ver essa proposta aprovada, e é uma proposta que tira muitos direitos dos trabalhadores brasileiros. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.